E a gente vai conversar, então, como eu estava falando, se você chegou agora, sobre ideologia de gênero. E para conversar com a gente, estamos aqui eu, Rafa e Léo, pastor Léo. Eu vou ter bastante dificuldade de chamá-lo de pastor pela intimidade que a gente tem. Mas, Léo, se apresenta para o pessoal de casa. Meu nome é Leonardo, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, e vinculado, né, o meu coração enraizado aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sou casado com Daniela e sou formado em teologia aqui no seminário JMC, né, um seminário presbiteriano aqui em São Paulo. E atualmente estou cursando um mestrado em teologia nos Estados Unidos. Que bênção. Obrigada por estar aqui conosco, Léo. Eu que agradeço. A gente está muito feliz com a sua presença. A gente não podia deixar a sua passagem por aqui passar não aproveitar em branco. a oportunidade dele aqui. Exatamente. E o Léo, ele tem estudado muito sobre esse tema. E eu já quero começar perguntando, Léo, como é que surgiu isso? Da onde veio esse termo, esses novos pensamentos? Tá. Antes da gente começar a falar da origem, eu acho que é importante de definir alguns termos, porque as pessoas vão estar em contato com esses termos no dia a dia. Né? Então, você colocou muito bem ali no começo, existe a ideologia de gênero e existe a identidade de gênero. Né? Assim, agora, quais são os termos, qual que seria assim, o vocabulário básico para a gente conseguir ouvir e entender o que eles estão falando? Então, a primeira coisa, ideologia de gênero, a gente vai apresentar um pouco sobre isso, né? Que é essa forma de pensar em que não existe uma relação entre o que seria o gênero e o sexo. Né? Aqui a gente já pode ver uma coisa muito característica do marxismo cultural, da maneira como eles vão trabalhando as ideias, em que palavras que sempre foram usadas de maneira intercambiáveis. O que é intercambiável? Tanto faz usar uma ou outra. Uhum. Sempre foi gênero e sexo, sempre foi a mesma coisa. Uhum. Com o tempo, eles foram criando uma pequena distinção, foram enfiando isso, e hoje, quando você fala em gênero, para eles, completamente distinto de sexo. Sexo vai ser biológico, gênero vai ser do coração, vai ser sentimental. Né? Então, ideologia de gênero é uma coisa, a identidade de gênero é a maneira como me identifico, né? Como você colocou, não existe mais na cabeça deles essa necessidade de me identificar como homem ou mulher. Né? Então, eu assisti um documentário sobre esse assunto, você vai ter crianças nos Estados Unidos se identificando, por exemplo, como gato. Que né? isso? Então, ela vai para a aula e, assim, aí tem a lei estabelecida. Né? A professora é obrigada a reconhecer a maneira como a criança se identifica. Então, a gente vê a inversão da ordem, que a criança mandando no professor. E aí a criança fala assim, eu me identifico como gato. Então, a partir do momento que a professora começa a fazer perguntas, essa criança começa a responder miando. Gente, que loucura. Então, assim, isso está acontecendo. Tá, tem registrado e tudo mais, é tranquilo, não tem dificuldade em achar essas informações. Então, você pode se identificar como animais, você pode se identificar como coisas. Né? Eu tenho um exemplo que é triste, né? Eu estou dando risada aqui, mas é triste. A menina se identificava como o gênero bolo. Não, mas por que bolo? Porque ela era fofinha e doce. Nossa. Então, e a pessoa fala sério, ela não está brincando. E esse tipo de conteúdo, só para vocês entenderem, onde está? Dá vontade de rir mesmo, mas não tem graça. Não, assim, mas onde está? Não sei onde. TikTok. Nesse tipo de plataforma. Entendi. Então, aí eu acho que já entra em outros aspectos, eu acho que vocês já discutiram aqui a questão das tecnologias, redes sociais para crianças, sim. Porque eles estão tendo acesso a esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é taxado como 18+, por exemplo, alguma coisa assim. Uhum. E as crianças, uma coisa importante para a gente entender, crianças precisam de certezas. Sim. A gente não precisa criar dúvida na cabeça da criança. Ela já tem dúvida suficiente porque ela não entende o mundo. Porque ela está chegando aqui agora. A gente está rodando, já tem aí, não vou falar aqui, 40 anos. A gente está na média aqui 40. Eu sou mais novo, tá? Não parece, mas eu sou mais novo. Aí a gente está rodando aqui, tem uns 40 anos. E a gente tem coisa que a gente não entende ainda. A gente ainda está com dúvida. A gente tem algumas dúvidas. Agora, imagina se a gente coloca essa carga de dúvida numa pessoa que precisa de certezas. Por isso que é um crime. Por isso que, assim, eu preciso me conter, porque isso me revolta. É cruel, né? É cruel. Não, é injusto. Né? É uma luta desigual. Né? É você pegar um adulto forçando algo numa criança. Mas talvez é melhor a gente não falar disso, que eu vou ficar muito irritado hoje, pode ser um outro programa. Exato, a gente faz outro. Não vai dar para cortar. E aí, então, essa questão da identidade de gênero
você vai ter um termo que é muito importante chamado disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? A disforia de gênero é... O que é a pessoa quando ela tem a disforia de gênero? É uma sensação absurda de que ela está no corpo errado. De que ela não consegue se enxergar naquele corpo. E é uma sensação real, né? Porque a gente precisa separar o joio do trigo, inclusive nesse tipo de coisa, que vão existir os ativistas que estão querendo aproveitar a hype, pegar surfar nessa onda grana, aí, né? Influência política, esse tipo de coisa. E existem as pessoas que de fato sofrem com isso. Aí a pessoa, vocês podem estar se perguntando, mas espera aí, pastor, você está me falando então que existe de fato pessoas que estão sentindo esse desconforto real? Mas, Léo, deixa eu só voltar um pouquinho. Esse momento que a pessoa faz isso é natural? Ou ela faz isso, ele pega... Desculpa, gente, eu vou interromper mais uma vez e vou chamar um intervalo que a gente teve um problema no áudio. Depois eu volto com a pergunta. Voltamos e a gente está conversando aqui sobre ideologia de gênero. Acho que é um teste, tanto para mim quanto para o Léo, para se acalmar, tá? Mas a gente estava conversando sobre disforia de gênero. Isso é natural, Léo? Como é que isso surge? Como é que isso vem? Depende do que você define por natural, né? Então, por exemplo, é natural no sentido de que a pessoa, quando ela tem isso de fato, não é ninguém que impôs. Sim. Tá? O porquê que eu coloquei essa questão, como você define o que é natural? Não é natural porque isso é um efeito da queda. Então, nós não fomos criados com essa possibilidade. Mas ela tem uma questão hormonal, física, ou é psicológico, não desmerecendo o lado psicológico? Mas ela tem questão física? Ela pode ter, mas a maioria dos casos não é. Né? É simplesmente, a gente pode entrar mais nesses detalhes, mas é de fato uma crise, como a gente teve crises quando a gente estava crescendo. Sim. Né? Mas pensa, se você está tendo uma crise e ao invés da pessoa tacar um balde d'água para apagar o fogo, ela taca gasolina, né? Então, assim, você potencializa a crise. Exato. Né? Mas então, a disforia de gênero vai ser essa sensação horrível de que você está no corpo errado. Né? Se a gente tiver uma boa teologia, a gente vai ver que isso não é possível, porque nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. Sim. Nós somos um ser. Né? Não existe algo que possui um corpo. Não, nós somos uma unidade. Nossa. Alma e corpo unidas. E a única coisa que separa alma e corpo é a morte, por conta do pecado. Porque elas foram feitas para serem separáveis. Por isso a importância de quando Cristo vier da ressurreição do corpo para juntar com a alma que vai estar esperando. Adendo teológico, vamos voltar aqui por ponto. Mas essa sensação horrível, e existem pessoas que sentem isso. Sim. Por conta da queda, isso vem acontecer. Então o que acontece? Existe uma incapacidade, uma disrupção da realidade para essa pessoa. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso em outra área? Anorexia. Sim. Então você vai ter uma pessoa extremamente magra, já cadavélica, pele e osso, achando que está obesa. Tá gorda. Né? É um mal que eu não sofro hoje, dá para ver claramente. Mas essa ideia de que existe uma ruptura com a realidade. E essa ruptura é real para essa pessoa. Entendi. Ela sofre com isso. Né? Então, eu estava lendo relatos de pessoas que de fato sofrem com isso, e elas vão dizer, é como se eu dormisse no frio com 10 cobertores e esses cobertores não me aquecessem. Sim. É um incômodo que não vai embora. Né? Mas então essa disforia, esse sentimento, essa crise interna. Né? Então eu creio que com esses 3 termos, a ideologia, a identidade e a disforia, já está bom para começar. Né? Então onde começa, né, a ideologia de gênero? Se a gente tivesse um curso para fazer isso, daria, porque a gente tem que voltar em Gênesis 3. A gente tem que voltar na queda. Sim. Quase né? sempre nesse programa a gente volta em Gênesis 3. São os problemas da humanidade que começam ali. Né? Então, mas se a gente for fazer algo muito mais recente, eu acho que é muito mais produtivo para nós, eu vou voltar ali mais ou menos na época do Iluminismo, onde você tem um rompimento, vamos dizer assim, talvez dos grandes pensadores, com a religião, com a ideia da pessoa de Deus, e eles colocam então a razão em primeiro lugar. O homem é suficiente para dar conta de todas as coisas. Eu consigo entender o mundo, eu consigo explicar o mundo a partir da razão. Eles só estão esquecendo um detalhe. Adivinha o que foi afetado pelo pecado? A razão também foi.
né? Então, a partir desse momento, a gente vai ver que a razão ela não vai dar conta de resolver os problemas do mundo, por quê? 2 grandes guerras. As 2 grandes guerras põem em xeque todo o plano iluminista. A razão vinha sendo... Eles começam a ver evolução no sentido de estamos nos desenvolvendo tecnologicamente. Começa a pensar, surgimento eletricidade, telefone, carro. Só assim, cara, tá dando tudo certo. Estamos no caminho. O homem é muito bom. Exatamente. E a gente aí, sabe fazer tudo. Estamos no caminho. Inventamos um avião. Aí vem a Segunda Guerra, a gente pega o avião e taca a bomba. Nisso, instaura-se uma crise. A razão, o que ela prometeu, ela não entregou. Assim como o pecado. E aí começa, então, o surgimento de um movimento que hoje vai ter um formato um pouco mais definido, que a gente vai da pós-modernidade, que é um rompimento com grandes narrativas, por exemplo, um rompimento com o cristianismo, que tem uma narrativa de criação, queda, redenção e tudo mais, que explica a existência. Passa a ter, então, a sua verdade e a minha verdade. Sim. Aquilo que eu penso, aquilo que você pensa. E pegando, então, essa forma de pensar, você começa a ter o que um autor chamado Carl Trueman vai definir como a busca pela felicidade como algo primordial na vida do ser humano, como algo que tem a primazia da nossa vida. E se eu perguntar para vocês, é certo buscar a felicidade? É certo buscar ser feliz? Aí é uma pergunta, eu estou invertendo os papéis agora. Essa parte ninguém combinou. A gente não estudou. Combinou os pedaços. Não, eu não sei se é certo ou se é errado. Não é errado. Mas Depende do ponto de vista. Depende qual é a posição que ela ocupa na sua vida. Por exemplo, E o que se é a é o felicidade? primeiro... É porque a gente sabe onde é que está, né? A nossa felicidade. assim, se a gente procurar em primeiro lugar só ser feliz, Tá tudo errado, né? A gente vai se frustrar sempre. exato. Exatamente. Mas isso mostra que a gente tem um ídolo. Esse ídolo é a minha felicidade. Sou eu mesma, né? Sou eu mesmo. Então, você começa a ter na mente, vamos colocar assim, secular, uma mente não cristã, essa busca da felicidade como algo prioritário na vida, é o mais importante. Agora, o que acontece para atacar um pouco mais de gasolina nesse fogo? Revolução sexual. Na revolução sexual, o que a felicidade torna-se atrelado ao sexo? Então, o que as mulheres, normalmente não cristãs, né, vão celebrar? A libertação sexual da mulher. Onde a mulher era oprimida, o homem vivia a vida do jeito que ela queria. Então, por exemplo, vai ter influência, inclusive na surgimento da ideologia de gênero, pílula anticoncepcional. Esse é um dos grandes males em termos morais, o surgimento da pílula anticoncepcional. Porque isso tira travas que Deus até colocou de uma certa forma para você pensar no sexo dentro do ambiente do casamento. Então, mas adicionalmente a isso, né? Então, a felicidade atrela-se à realização sexual. E você quer ver um exemplo disso? Simples. Grandes crises da adolescência é porque eu não achei um namoradinho ou uma namoradinha. É verdade. Por quê? Porque eu só posso ser feliz se eu tiver um parceiro. E Não é. Não é. Não é, porque eu passei minha adolescência inteira sem. Eu também. Encalhadão. Então, mas também casei com 22. Vai com força, né? Mas eu acho que o ponto é a gente entender que são coisas sutis, né? Se a gente não tomar conta em casa, as nossas crianças vão crescer com isso. Sim. Com essa ideia de que eu preciso ter um namoradinho para ser feliz na minha adolescência. Sim. Né? Então, enfim, a ideia da realização sexual. Então, colocaria esses 3 grandes pontos. E aí, para juntar nisso, sempre tem um dito pensador. Né? E aí é importante eu quero citar pelo menos 2 nomes, ambos atuando na área da sexualidade, mas cada um com uma função diferente. Detalhe, inclusive as feministas têm participação na ideologia de gênero. 2 feministas dessa época, né, da época da Revolução Sexual, em português é a Sulamita Firestone e a Judith Butler, elas vão nos seus escritos colocar que existe o que é o sexo biológico e que o resto é a construção social. Aí isso a gente já sabia, mas elas vão continuar a frase. E quem disse que precisa ser 1 para 1 a relação? Meu Deus. Quem disse que podia existir só esses 2? Né? Então, essa ideia de desconstruir,
né? Mas aí eu tenho que falar de 2 nomes que vão atuar em áreas diferentes, mas dentro do âmbito da sexualidade. O primeiro dele é um nome pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, Alfred Kinsey. Se você procurar, existem filmes sobre esse cara com atores famosos. Alfred Kinsey. Né? Eu ainda não assisti, eu preciso provavelmente juntar estômago, porque esse cara é enaltecido, num dos filmes ele é enaltecido. Mas o Alfred Kinsey, ele é hoje a maior influência na educação sexual no ensino público nos Estados Unidos. E qual que era a grande tese dele? Que a felicidade será encontrada através de uma vida ativa e sexualmente perversa. Então ele fala de experiências sexuais pervertidas. Totalmente. E dentro do livro dele, se você procurar no Google, você vai encontrar fotos dessa planilha. Ele faz, então, experimentos sexuais, porque para ele... tem um outro detalhe que eu esqueci de falar, independente da idade. Gente, eu tô assim, eu acho que eu tava numa bolha. Eu também, dormi, tô chocada acordei aqui. hoje. E aí, o que o Kinsey vai fazer? Ele vai fazer um experimento em que ele vai contabilizar orgasmos por tempo de estímulo sexual em uma determinada pessoa. Nossa. E aí eu quero que vocês pensem e me falem assim, qual que é a pessoa mais nova utilizada nessa experiência? Qual que seria a idade que vocês chutariam? Um adolescente, né? Se a gente tá falando em termos sexuais. Isso, 5 meses, né? Então, esse crápula pega um bebê de 5 meses... um bebê de 5 meses? Um bebê de 5 meses. Gente. Gente, não, eu acho importante trazer isso. A Dani normalmente não gosta que eu fale disso, mas porque as pessoas precisam entender o absurdo da origem. Não, eu acho, assim, é nojento, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Mas é um absurdo de como começou. E aí, esse cara, então, vai fazer a proposta dele, vai fazer a pesquisa acadêmica dele, e esse cara vai ser, então, abraçado por 2 coisas muito importantes para você vender uma ideia. Hollywood e a mídia. E aí, eles abraçam essas ideias. Então, se você começar a ver os filmes depois dessas décadas, você vai começar a ver, então, a introdução de conceitos que eram à frente do tempo em termos sexuais. Você pode ver que é normalmente assim. E aí isso torna o normal. Porque você começa a ver na ficção, quando aparece na realidade, você não estranha tanto. Você não se choca, é o jeito que eles trabalham. É isso mesmo. Mas esse cara, o que é o pior de tudo isso? Que depois foram descobrir que a pesquisa dele foi fraudulenta. E por que foi fraudulenta? Porque as conclusões da pesquisa dele, ele chegou fazendo através de um espaço amostral viciado. O que é um espaço amostral viciado? Eu coleto um grupo de pessoas com características semelhantes e não distintas. Né? Se eu for fazer, por exemplo, uma pesquisa de intenção de votos, para não ser viciado, eu tenho que considerar a pessoa sul, sudeste, centro-oeste e tudo mais, nordeste e norte. O que esse cara fez? Ele fez uma pesquisa e as pessoas que foram entrevistadas foram ofensores criminais sexuais condenados nos Estados Unidos. Gente, que então, só fica cada vez pior a história. Então, quem que ele entrevistou? Ele entrevistou pedófilos, ele entrevistou estupradores e pessoas desse tipo. Assim, só pra gente entender... A raiz do negócio. Então, é esse cara que está propondo que uma vida sexualmente pervertida está relacionada à felicidade, ele usa como argumento pessoas que foram condenadas por crimes horrendos. Sim. É só pra gente entender como isso começa. E a gente dá voz, né? Para uma situação dessa. E muita gente dá voz ou muita gente simplesmente se cala. Que é pior. Né? Porque a gente tem medo de repressão, né? Mas aí é uma outra história. E então vem um segundo camarada. Esse camarada chama John Money. Né? O João Dinheiro, John Money. É o nome dele, literalmente é o nome dele. E esse cara, ele é o primeiro a apresentar a tese da ideologia de gênero. E esse cara vendia isso, ele era um cara completamente... Sabe o ano disso, mais ou menos? Eu ia perguntar quando. Agora, eu não lembro se já é década de 80, já é algo mais recente. Sim. É bem recente. Né? 70, 80, eu não vou lembrar agora, eu vou estar mentindo, mas escreveu John Money lá no Google, você vai encontrar a referência dele. E o John Money, ele é o primeiro a propor isso, e ele era um cara extremamente influente. Né? Então, acho que, se eu não me engano, ele era um psicólogo, e ele começa, então, a ter voz. Igual a gente tem vários desse tipo hoje nas TVs e coisa do tipo, né? Todos os lugares. Você vai ter lá no Altas Horas uma sexóloga que vai te dar o segredo da felicidade e ela não entende nada, porque a sexualidade é a bíblica, né?
Desse coisa do tipo, mas esse cara ganha voz na sociedade, numa época que não existia celular e que o meio era a televisão. Sim. E cai no colo dele um caso que para ele era assim, esse é o meu case. Esse é o meu case de sucesso. Qual era o case? Uma família teve gêmeos, 2 meninos, né? A família Reimer. Se você pesquisar no Google, também vai aparecer lá. Esses 2 meninos foram fazer a cirurgia de fimose. E o primeiro dos meninos deu um problema na máquina. Existe alguma diferença de versão nisso? Mas, resumindo, ele teve o pênis dele mutilado. Cancelaram a cirurgia do segundo, esses pais ficaram desesperados. O que nós fazemos com isso? Viram John Money na TV, falando, é tranquilo, se você pegar quando criança e criar da forma do outro gênero, essa criança vai se aceitar e ela vai assumir aquilo. Nossa. Os pais, no desespero, vão até ele, colocam essas 2 crianças na mão e falam, vamos fazer. Então, aquele que teve o seu pênis mutilado passa a ser, então, criado como uma menina. Mulher. Então, vai ser vestido, vai ter tudo mais. Gente, assustador. Só aí já é pesado. Mas aí a gente tem, então, detalhes de como ele conduziu essa terapia. Então, o que acontece? Esse cara vende esse caso como um caso de sucesso, essa família some da cena, desaparece, e então surge um rival acadêmico do John Money. E esse rival acadêmico fala assim, eu vou investigar essa pesquisa dele. E ele encontra o menino que passou a ser ensinado que era uma menina e passa a ter o nome de Brenda. Então ele acha a Brenda. E que na época já não era Brenda. Ele virou David, que era lutando contra um Golias, que era um cara famoso. Mas esse cara ouve que a história dele foi vendida como um caso de sucesso e ele fica indignado e resolve falar, não é isso que aconteceu com a minha família. Isso não é um caso de sucesso. E esse cara nunca, ao longo de toda a sua vida, ele viveu a crise, ele nunca se identificou com uma menina, ele volta a tentar ser homem. Ele nunca deixou de ser homem, né? Mas ele volta a se vestir como e tudo mais. Muda o seu nome, né? E nesse processo ele começa então a revelar as coisas que aconteceram. E parte da terapia, John Money colocava os 2 irmãos para ter relações estimuladas sexuais. Simulação de sexo entre os 2 irmãos. Para ensinar o que é um homem e o que é uma mulher. É isso que o John Money faz com esses 2 meninos. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a família, então, foi despedaçada. Sim. Exatamente. Consequências. O irmão, que nunca sofreu nada em termos da cirurgia, físico, e foi criado como menino, mas passou por essas torturas, ele morreu de overdose por drogas. Os pais se tornaram esquizofrênicos e alcoólatras. Meu Deus, destruiu a família. E o que teve o pênis mutilado, foi tentado criar como menina, ele comete suicídio. Então é esse o caso de sucesso da ideologia de gênero que é vendida até hoje. Não é verdade. Então assim, que é o cara proponente, é o John Money, sempre foi esse nome, e aí surge então com esses caras. Então a ideologia de gênero surge naturalmente do distanciamento de Deus. Sim. Surge naturalmente do distanciamento da busca de satisfação pessoal na pessoa de Deus, por primeiro razão, depois a felicidade e assim por diante, desembocando nesses 2 crápulas, Kinsey e John Money. Alfred Kinsey e John Money. Ô, Léo, e é tudo muito, a gente estava falando um pouco isso antes de começar o programa, é tudo muito sutil, né? As coisas são muito sutis. Você vê, não é uma coisa assim tão antiga, é um passado recente, mas que ele está crescendo e se infiltrando nas nossas realidades, nas nossas vidas, em tudo que a gente convive, principalmente pelas redes sociais, de uma forma muito rápida. E aí, como a gente, e muito cedo, às vezes você nem explicou ainda para o seu filho o modelo bíblico ali da relação sexual, homem, mulher, e você já tem que explicar o erro, o que não está certo. E como a gente passa essa verdade para os nossos filhos. Tá. Porque isso incomoda. Eu vejo o quanto isso é cruel, porque a minha pequena, quando ela vê de 7 anos uma cena dessa na rua,
ela fica meio que atormentada. Essa é a palavra. Ela chora, ela fala, mamãe, aquela imagem não sai da minha cabeça. Aí a gente para, a gente ora. Onde a gente está? A gente começa a orar. Então, você vê que é cruel, é injusto eles serem expostos a isso. Então, como a gente passa essa nossa verdade para eles, para os nossos filhos, independente da idade, né? E só para você ver que coisa interessante, né? Dentro do contexto político, social, cultural atual, a sua filha é uma pessoa que destila ódio, uma pessoa cheia de rancor, Sim. que é intolerante com valores antiquados. É só pra gente entender a loucura do pensamento. Né? Quem conhece a Fernanda, né? Graciosa ali, bonita demais. E a maneira como as pessoas vão taxar e vão rotular. Né? Mas assim, aqui vai existir uma conexão, é até chato ficar trazendo isso, mas assim, existe uma conexão com o que é o chamado marxismo cultural. Né? O Guilherme Shelby vai falar bastante disso, a gente vai falar um pouco dele mais para frente. O pastor Nilson fala muito sobre isso também. Mas eles entendem que a revolução não se acontece com armas, acontece com ideias. Né? Então eles vão pegar as crianças, né? Inclusive se você pegar relatos de cristãos da época da Guerra Fria, da época do comunismo, vivendo na União Soviética, coisas do tipo, eu falo assim, a gente não era proibido de ir à igreja. Os nossos filhos tinham atividades que eles eram obrigados a participar na hora do culto. Então eles tinham que sair daqui. Então eles pegam as crianças, esquece a geração, dá uma geração para mim. Né? Então assim, eles vão ser sutis, porque o diabo é sutil. Então eu gosto de conversar com jovens, eu falo assim, a tentação ela nunca vai parecer feia. Nunca, jamais. Né? Mesmo você sendo feio, falo pros caras, mesmo você sendo feio, a tentação vai parecer bonita para você. Então, o diabo ele é sutil, ele sabe te enganar. Porque se ele viesse do jeito que ele de fato é, ninguém ia cair na dele, né? Se ele viesse contando a história que eu contei, ninguém ia querer. Ninguém acredita. Ninguém ia topar. Então ele vai ser sutil, e ele vai trabalhar isso formando ideias, alterando o vocabulário. Então a gente já falou a ideia do gênero e sexo, né? Eles criam essa distinção que não existe. Eles criam ideias que não têm comprovação. E é isso que eu, às vezes, me impressiona e até, de uma certa forma, admiro, como eles conseguem vender uma ideia sem fundamento como uma verdade tão absoluta e como eles dão a vida por aquilo. Sim. E muitas vezes nós e que temos a gente. E nós que temos a verdade, muitas vezes não temos a convicção que eles têm. Não tem. Fato que a gente não defende como eles defendem. Não tem. Fato. Mas então, assim, como que a gente ensina para as nossas crianças, né? A primeira coisa, parte da culpa é de fato dos pais, que não são atuantes. Né? Então, pais ausentes, pais que não estão preocupados com aquilo que os filhos aprendem, e principalmente pais que não estão preocupados em ensinar o que é a verdade. É porque, falando sério, dá trabalho, eu estava falando outro dia, porque é mais uma função. Então, não é, se você deu um celular, você tem que ver o que está vendo. Se você deu um livro, você tem que dar uma checada no livro antes. É ali uma militância. Nada mais você deixa, né? Você não pode deixar jamais. Eu não diria que é mais uma função, eu diria que é mais uma atividade. Porque a sua função já foi definida como mãe, né? E como pai. Mas assim, o ponto que a gente precisa ficar atento é porque existem pais que não estão preocupados com aquilo que os filhos aprendem. Eles não estão preocupados em ensinar. E ele acha que vai terceirizar para a igreja. E a igreja vai ter ali 2 horas no domingo, que vai concorrer com as 5 horas que ele deixa o filho dele no TikTok por dia. Né? Assim, fazendo um exemplo bem genérico. Nem precisa nem ir pro TikTok, pode ser pra escola. A gente sabe que hoje Gente, eu estava no consultório da médica e a Fernanda estava lendo um livrinho que explicava uma doença dermatológica. No livrinho, era um homem que levava o seu filhinho ao médico. Ela, mamãe, o que é isso? Eu falei, gente... Mas tá vendo a sutileza? Porque ele tá falando de um problema dermatológico. Não tem nada a ver. Eu falei, cara, isso aqui é uma coisa totalmente ok. Não estava ok. Por exemplo, eles colocaram no filme do Buzz Lightyear. Sim. Né? Então, assim, os ataques são de todos os lados. Mas o ponto é, então, recai sobre os pais a responsabilidade da criação dos seus filhos. E eu gosto de usar um exemplo, esse é bem manjado, principalmente no meio corporativo, que é, muitas vezes, pessoas do governo que têm que identificar lotes de cédulas falsas e verdadeiras de dinheiro. Ao invés de eles aprenderem todas as técnicas de falsificação, eles aprendem todas as características da verdade, da verdadeira. É isso. E com a característica da verdadeira, tudo que ele põe a mão e destoa, ele fala assim, tá errado. E aí, você quer ver que interessante? Vocês são crentes aí há um
tempo razoável, né? Pelo menos umas 2 décadas aí, mais ou menos. Quantas vezes na sua vida você já não teve em algum tipo de pregação que mesmo sem ter, sei lá, conceitos teológicos bem definidos, você ouviu um negócio assim, tá estranho. Por quê? Porque você conhece a verdade. Sim. Então, Deus estabelece para nós, né, as coisas principais que a gente tem que fazer na vida, né, já está muito claro o que a gente tem que fazer. Então, Deus estabelece um modelo de educação. Deuteronômio 6. Né? Então, quando você tem que ensinar a criança? O tempo todo. Ao andar, deitar, acordar, levantar, dormir, você tem que estar lá. Por quê? Porque criança aprende com repetição. Né? Ela não precisa ter a compreensão toda, ela precisa aprender o que é certo. Então, a primeira coisa é seguir o modelo bíblico de educação. É o pai ensinando o filho sobre a verdade. Né? Então, se você, né, o filho vai para a escola aprender matemática e tudo mais, as verdades da vida, os conceitos delimitadores e que conduzirão as lentes que eles utilizarão para entender o mundo, são os pais que têm que dar. Nossa, maravilhoso isso. E eles têm que dar com as escrituras. Exato. Não é o que eu penso. É o que as escrituras ensinam. Né? Não é a minha verdade. Né? Porque é a ideia de que nós temos acesso sem escama nos olhos, porque nós somos habitados pelo Santo Espírito, à verdade absoluta, ao Deus revelado. As Escrituras é a revelação de Deus. É Deus descendo à terra, se comunicando conosco do jeito que a gente entenda. É isso que são as Escrituras. E é isso que a gente precisa ensinar. Agora, a gente pode, e eu acho que a gente pode, não, a gente deve, não apenas ensinar aquilo que está nas Escrituras na maneira falada, porque a gente tem que lembrar que a palavra, por ser a revelação do próprio Deus, ela possui autoridade, ela é inerrante, e ela tem uma característica maravilhosa, né, dela ser autoritativa, e ela é transformadora. É ela mesma, né? Quem transforma o coração da criança não somos nós, mas é o Espírito Santo agindo através da palavra. Não é um movimento apartado, é algo junto. Então, a primeira coisa, os pais têm que fazer isso. Uma outra coisa é, a gente estava conversando antes do programa, é a ideia de dar o exemplo. E eu quero dizer com isso, se a criança tem uma estrutura familiar adequada, com pai e mãe, exercendo funções bíblicas de marido e esposa, ainda que com as imperfeições que nós carregamos, ela não vai querer outro modelo, ela não vai querer outra coisa, ela vai saber o que é, né? Tem alguns pais que vão tratar a filha super bem e falar assim, filha, se alguém fizer menos do que isso por você, não aceite. Exato. Né? Então essa ideia do homem transmitindo essa ideia do que é ser másculo, né? Sim. Que isso daí dá um outro programa, né? Dá um outro programa. Mas então é você ensinar através das escrituras e é você ensinar através da realidade. Porque você não apenas fala, mas você mostra. Né? Então você dar o exemplo, né? Então, vamos pensar aqui, a mulher dando exemplo de ser submissa ao marido. Ou então, o pai dar o exemplo do que é ser sacrificial. Sim. Né? E então, você por sabe exemplo, que às vezes a gente, desculpa interromper, não, a tranquilo. gente acha que eles não estão percebendo esse tipo de coisa, mas um dia os meus perguntaram, por que toda vez que você vai no programa, você fala pra gente já tomar banho antes, deixar tudo ajeitado pro papai? Eu falei, filho, porque o papai tá cansado. Aí eu expliquei ali dentro do contexto, você fala, nossa, eles estão prestando atenção que eu estava nesse movimento de facilitar, porque vai chegar tarde, porque a gente acha que não está ali impactando, mas a gente está, tanto positivamente, nesse caso, pela graça de Deus, foi positivamente, mas às vezes a gente está botando tudo a perder ali. Você trouxe um ponto que me trouxe à memória uma outra que eu gosto de falar nessa área de ensino de crianças, que é o seguinte, normalmente, a igreja tem a tendência, e eu falo igreja, não falo Pinheiros, falo igreja em forma genérica, de infantilizar a criança. Sim. E a escola tem a tendência de adultizar a criança. Então pensa onde você vai encontrar mais apoio para suas ideias e mais estímulo para aquilo que você quer, onde você é mais respeitado. Isso é uma coisa. A outra coisa é, se eu infantilizo a criança, então se eu pego uma criança de 5 e trato como uma de 2, 3, eu estou perdendo a oportunidade de ensinar coisas que ela tem condição. E um exemplo claro para mim isso foi quando a gente estava no departamento infantil, trabalhando Gênesis, e a gente estava trabalhando com professores e crianças, de homem e mulher, casamento, criação, conceitos, né?
Em uma das classes, eu acho que era 7 anos, não sei, 7, 8 anos. Um menino levantou, eu sei o que significa cada letra da sigla do pessoal do alfabeto, né? O pessoal do alfabeto é o LGBTQ, o pessoal do alfabeto. Eu sei o que significa cada letra. Então a criança de 7 anos sabia. Agora, por que a gente tem receio de falar do assunto e de ensinar? E vou além. Quem criou o sexo? Deus. É Deus. Quem criou a relação sexual? Deus. Por que aqueles que são parasitas de algo que Deus criou têm a coragem de falar e ensinar, e nós, que fomos chamados para usufruir das verdades de Deus, não ensinamos? É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Por que na igreja é problemático e é tabu falar de sexualidade? Isso é um ponto mesmo. É triste isso. A gente gravou um programa aqui exatamente sobre isso. E foi o que ela falou assim, por que a gente precisa esperar a adolescência, né? Às vezes a reflete lá no casamento. Exatamente. Por que a gente precisa esperar a escola trazer o aparelho sexual para você contar que foi Deus que criou isso? Gente, não precisa. E assim, se você começa a ensinar, você pode fazer isso por faixa etária, né? Mas você começa a ensinar Gênesis, um pastor que eu gosto muito e faleceu um dia antes do Tim Keller, Harry Heider, ele vai falar que Gênesis é o livro mais fundamental da fé cristã. Em que sentido? Ele lança os alicerces. É verdade. Ele estabelece o Deus como criador, ele estabelece a ordem criada, ele estabelece como as coisas devem funcionar. Vem a queda, aí depois é a história da recuperação humana. Sim, né? Que a gente vai falar da história da redenção, né? Então, nós somos proprietários das verdades. Sim. A gente tem a esse acesso. E por que a gente guarda? Por que a gente não pode ter uma conversa sadia? Né? Eu lembro que a primeira vez que esse assunto surgiu foi quando a gente gravou um programa sobre pornografia. Nossa, pesado. Pesado é o teu filho de 11 anos está tendo acesso a isso. Pesado é o teu filho de 7 anos está vendo isso e você não está sabendo. E a gente achar que nunca vai estar na nossa casa. Exato. O pastor até falou no podcast, gente, esse assunto não é lenda urbana, não. Isso é a realidade dos dias real. atuais. E eu posso falar pela minha vida. Né? Então, assim, Deuteronômio 6, ensinar as escrituras o tempo todo. O tempo todo. Porque quando a criança, nem sei que filme que vai ser hoje, mas quando a criança quer assistir Rei Leão 10 vezes, você deixa. Sim. Quando quer assistir Uma Noite no Museu 30 vezes, você deixa. Agora, por que a gente não pode ensinar 30 vezes Gênesis 1? Exato. Cansativa, repetitiva, já falei. E por que a gente faz decorar tabuada e não faz decorar o versículo bíblico? Não é? Assim, vamos falar exatamente. Porque tem pai que não deixa. Tem pai que não deixa assistir o filme, mas ensina a tabuada e fica lá. Mas exatamente, mas o versículo, a palavra de Deus, não. E veja a importância do memorizar as escrituras, né? Eu tive aula com um professor agora, que ele oferece uma matéria. Você não precisa ter aula, você não precisa ter nada. Você só precisa fazer uma coisa. É chegar no fim do semestre e recitar um livro bíblico de cor, palavra a palavra. Uau. O livro proposto é Romanos. Que isso? Eu ia falar, vamos pegar um Filemon, uma coisa assim. É que esse cara, ele sabe o Novo Testamento em grego de cor. É outra história. Sim, é outro nível, nível. Mas a matéria apresenta as escrituras memorizadas palavra por palavra em inglês. Né? Aqui no Graça seria em português. Sim. Só isso. Por quê? Porque a gente esquece do poder da palavra. E a gente esquece uma outra coisa que é... O que o Espírito Santo... A gente tem que lembrar que Deus, ele age, na maioria das vezes, de maneira ordinária. Porque ele estabeleceu a ordem. Sim, ele estabeleceu... Sim, ele não precisa agir ordinário, ele já é extraordinária toda vez. Né? Sim. Então, o que o Espírito Santo vai trazer à sua memória no momento de dificuldade se você não tem as escrituras no seu coração? Vai trazer as minhas incertezas, exatamente. Vai trazer aquilo que está na nossa cabeça e que muito provavelmente veio do pecado. Aí alguns dirão, mas ele não entende tudo. Nem você, cara pálida. Me explica. Eu tenho 2, 3 conceitos teológicos. Se eu pedir para um adulto explicar, que ele enche a paciência que a gente está ensinando para a criança, tipo, trindade, soberania e responsabilidade humana, por exemplo, ele já não explica, porque isso que é outra história. Mas... ele deixa o filho para a escola e aprender fórmulas, e eu não sou contra a matemática, né? Também não. Mas fórmulas matemáticas, história do mundo, que ele não faz a menor ideia do que é um imperador. Não, é verdade. O mais próximo imperador que ele conhece é o pai dele, né? Que faz as coisas do jeito que teoricamente ele quer e o filho não tem autoridade. É o jogador do Flamengo antigo. Mas assim, então, escrituras o tempo todo, igual goteira na cabeça das crianças.
E É o falando em inculcar, né? escritura, eu vou te interromper, mas voltando aqui ao nosso assunto, Léo, me ajuda. Nos ajude. Nos ajude. E se a gente tem isso próximo? Vamos colocar, nosso filho tem algum amigo, alguma família. Dentro do se o círculo nosso social. filho, se o nosso filho tiver alguma tendência, a gente percebe que ele está indo por um caminho errado, como agir? Como tratar isso dentro de casa? A gente sabe que a gente tem que inculcar a palavra, mas é difícil às vezes você saber como agir ali nesse momento. Tá. Vamos falar primeiro do filho que está apresentando tendências. Depois a gente fala de como Pode ser. a gente cuida primeiro dos nossos, né? Boa. Veja, o que a gente começou conversando logo no comecinho, né? Foi bem repetitivo, mas no começo do programa a gente falou sobre a ideia da criança, ela tem dúvidas e a gente precisa dar certezas. Sim. Né? Ainda que ela venha a ser atacada fora, a gente continua exercendo a nossa função. A primeira coisa, o amor, a gente precisa amar os nossos filhos, né? Agora, o que é o amor no padrão bíblico? O amor no padrão bíblico não é aceitar tudo o que ele quer. Sim. O amor no padrão bíblico é você lutar para que ele tenha tudo o que ele precisa, de acordo com o padrão bíblico. Então, se eu vejo, né, a pergunta simples, né? Se você tem uma pessoa descrente, qual a melhor forma de você demonstrar o amor para uma pessoa descrente? Falando do evangelho. Compartilhando o evangelho. Se a pessoa é crente, qual a melhor forma de você demonstrar o amor por ela? É você contribuir no processo de santificação dela. Em alguns momentos, contribuir com o processo de santificação, sabe o que vai ser? Alice, deixa eu falar uma coisa. Ontem eu fui na sua casa, e é verdade, mas não. Porque o fato não é verdade, é o seguinte. Expor o que aconteceu. Já vou expor aqui, gente. E, cara, eu acho que teve um momento ali que você excedeu em alguns comentários, e aí foi uma fofoca. Por exemplo, Sim. a gente tá perdendo essas coisas. A gente não tá mais admoestando. E quando você faz isso, você ainda sai pelo chato. Sim. Não tô nem aí, eu saio pelo chato. Mas a gente começar a perceber que a gente tem um papel muito importante na vida do nosso irmão, que Provérbios vai falar que assim como o ferro afia o ferro, o irmão o homem é o seu amigo, alguma coisa assim. Então essa ideia de que Deus nos colocou numa relação de amizade para que nós nos ajudemos a cada vez mais ser parecidos com Cristo. Sim. E é o mesmo para os filhos. E aí isso vai passar por repreender quando ele estiver errado de uma maneira amorosa, mas é repreensão. Sim. Então, primeiro precisa não ceder a conceitos seculares. Eu não gosto dessa expressão, mas conceitos não bíblicos, pronto. A gente não pode ceder a conceitos não bíblicos. Mas a psicologia... Não, e assim, se eu repreender aí que vai querer mais fazer aqueles papos de... Aí, você tem que pensar numa outra situação. Existe o que Deus cobra de você e o que Deus cobra da outra pessoa. Verdade. Porque você está pensando, nesse caso seria mais filho adolescente, né? Também. Normalmente você vai pegar mais essa fase da rebeldia, mas na adolescência. Então existe o que é esperado de você e o dele. Você é o adulto da relação. Sim, verdade. A gente tem que lembrar Você disso. é o Isso é adulto importante. da relação, mas existe o que é esperado de cada um. E você vai responder, ainda que não resida em você o poder de transformar o coração. Mas como eu me comportei, né? E aí, Deus me trouxe à memória agora o verso que eu queria falar, que é um verso que, infelizmente, a gente não tem a melhor tradução dele vinda do hebraico. Que é um texto bastante conhecido de Provérbios, que a gente vai falar que ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando for velho, não se desviará dele. Certo. Quando a gente olha esse verso, a gente primeiro precisa entender que aquilo é um provérbio. E a gente entende provérbio como provérbio, não provérbio como promessa. Exato. Sim, Porque se a gente entender esse negócio como promessa, ele está falando que se eu ensinar, ele não se desviará. Nunca se desviar. Onde está residindo a salvação? Em mim, né? Né? Enfim, tem muitas mães que sofrem de culpa por conta desse verso, por estar mal explicado e inclusive, muitas vezes mal traduzido. A melhor ideia da tradução desse versículo é: ensina o adolescente no seu próprio caminho. Sim. A gente precisa... E aí, o que é o interessante disso? O interessante é que cada adolescente, você tem 2 filhos, você tem um, mas cada adolescente recebendo basicamente os mesmos inputs, vão responder de maneira diferente. Completamente. O que isso significa? Isso significa que eu preciso adaptar a maneira como eu educo de acordo com cada filho.
Então, de uma certa forma, nós nunca amamos os filhos da mesma maneira. Não. Sim. Porque eu preciso amá-los de maneiras diferentes. Não é intensidade de amor. É outra coisa. Sim, é. Você só precisa manifestar diferente. Manifestar. Exato. Alguns precisam de estímulo, alguns precisam de repreensão para render, e outros vão precisar de encorajamento para render. Sim. Então, essa ideia de ensinar no próprio caminho é você entender e conhecer quem é seu filho, para então você aplicar a verdade bíblica. E aí você ensina no caminho dele, ou seja, com as características dele, com a personalidade dele, com as fraquezas e fortalezas que ele tem, você precisa ensinar então as escrituras. Tá? Então, ame, repreenda, ensine. E lute junto. Ore, busque ajuda. Vai buscar aconselhamento bíblico. Vai caminhar. Incomoda o pastor da igreja. Sabe? Pega lá o pastor. Quem é o pastor que está mais próximo do departamento que eu estou trabalhando, do departamento infantil, é o pastor titular. Vai atrás. Porque uma coisa que a gente precisa entender, o que é ser igreja? O ser igreja é, o sofrimento do seu filho tem que ser o meu sofrimento. Sim. Sim. Quando dói em você, tem que doer em mim. É, a ideia do corpo, né? A ideia do corpo. Tem uma parte do corpo machucado. Exatamente. Então, essa é a ideia de como a gente vai fazer com os nossos filhos, né? A gente já falou da educação, exemplo e tudo mais. Começou, assim, a ter comportamentos. E uma outra coisa, aqui é o seguinte. A gente tem que parar de ser tão sensível a receber feedback de outras pessoas a respeito dos nossos filhos. Tudo bem que eu não tenho filho, mas a gente precisa... Não, por que eu estou falando isso? Porque se a gente está numa comunidade da fé, Sim. e a gente vai ter o que a gente fala do... Lá nos Estados Unidos tem uma expressão que é o óculos de mãe. Quando você põe um óculos de mãe, você enxerga coisa que não existe. Né? Mas outras pessoas verão coisas. Então pensa o seguinte, dentro do departamento infantil, professores verão comportamentos do seu filho que normalmente você não vê. Porque ele esconde isso de você. Por quê? Porque ele é um pecador. Sim. Né? E muito cedo eles aprendem a nos dominar. Isso. Disfarçar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? Eu vi que eu estou estourando o tempo, para variar, virou rotina. Mas, então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Né? E as pessoas, perder o medo de falar, você ter humildade, De mostrar, né? sabedoria de ouvir, porque pessoas podem enxergar coisas que você não consegue enxergar porque você veste, você usa o óculos de mãe, né? E a gente precisa entender que é amor. E que eu acho que, às vezes, a gente tem medo de ser exposto, de colocar as nossas vulnerabilidades, né? Uma coisa que eu admiro muito na Rafa, né? Eu sempre falo isso pra ela, eu admiro que você é muito vulnerável, mas que a gente possa estar aberto para isso. E antes da gente ir embora, como disse o Léo, a gente já está estourando o tempo, eu quero falar com você que falou aqui com a gente. O William disse que ele está vendo de Hortolândia, a Lídia deu boa noite lá de Valparaíso, a Dani nos ajudando aqui, ó. John Money, ele iniciou suas pesquisas aproximadamente em 1950, então a gente é realmente novo. Minha esposa brilhando. A Dani, esposa do Léo. Dani brilha sempre. E a Lu Menezes mandando boa noite, agradecendo os esclarecimentos. Que bom ter vocês conosco. E um beijo para Regiane Porto, que também está aqui com a gente. E, Léo, a gente tem aí 20 segundos para você deixar uma palavra final para quem está assistindo. Certo. Cuide dos seus filhos dentro dos padrões bíblicos, porque se você não fizer, alguém vai ensinar alguma coisa para ele que quando você for mais velho e quando ele for mais velho, com certeza você vai se arrepender e se amargurar. Em você não reside o poder de transformar o seu filho, mas Deus escolheu usar você, dar para você essa criança. Ele não deu para outro pai, não deu para outro pai, deu para você, porque a responsabilidade é sua. Então ele vai te usar. É Deus derramando da graça dele através da sua instrumentalidade para trabalhar no coração da criança. Amém, Léo. Faça isso, confiando em Deus. Amém. Ai, me emocionei. E não se esqueçam, gente, a gente sempre termina dizendo que é um belo lugar, na graça de Deus para a maternidade. Isso quer dizer, tudo isso que o Léo falou aqui, tá debaixo da graça de Deus. Amém. Confia, descansa. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, gente.